Olá, turma. Eu sou o professor Maroni Beckman, professor da Rede Estadual de Ensino. Estamos aqui no programa Hashtag Fica em Casa Aprendendo para mais uma aula de matemática, ok? Hoje a gente vai falar de uma operação bastante importante para análise combinatória, que é o fatorial, tá? Só lembrando que a análise combinatória é aquela parte da matemática, né, que se preocupa em resolver os problemas de contagem, né? Aquele probleminha de quantidade de senhas, quantidade de possibilidades de acontecer algum evento. Então, essa parte da matemática que estuda esses fenômenos é chamada análise combinatória. Tá? E aqui a gente já deu algumas aulas de análise combinatória, né? Existem alguns problemas típicos de contagem, que é a combinação, né, o arranjo e a permutação. São três tipos básicos de problemas de contagem que a análise combinatória estuda. Tá? Vai ter aula para vocês assistirem de arranjo, vai ter aula para vocês assistirem de combinação, de permutação, que são problemas da análise combinatória. Tá? O propósito hoje, da aula de hoje, é que a gente vai estudar uma operação que ela é fundamental na resolução desse tipo de problema. Tá? Porque eu coloquei aqui para vocês algumas fórmulas e aparece esse pontozinho de exclamação, né, lá do português. Tá? Aí eu coloquei as fórmulas da combinação, aqui a fórmula do arranjo e a fórmula da permutação, e você percebe que todas essas fórmulas ela trazem esse sinalzinho de exclamação. Tá? Então, que sinalzinho de exclamação é esse? É o fatorial. Tá? Então é importante que a gente saiba o que é um fatorial, né? E saiba resolver operações com esse elemento, tá? Porque ele vai aparecer nas fórmulas da análise combinatória, vai aparecer nas fórmulas da combinação, da permutação e do arranjo. Então a aula de hoje ela tem como objetivo que a gente conheça o conceito de fatorial, saiba o que é, saiba simplificar um fatorial, saiba resolver operações com fatorial. Tá? Esse é o objetivo da nossa aula de hoje. Tá? Então, primeiramente, vamos dar a definição. O que é um fatorial? Beleza, então, seja um número natural n, qualquer, chamamos de n fatorial, de n, quando você olhar esse sinalzinho de exclamação, significa fatorial. O produto de todos os números consecutivos de 1 até n. De 1 até n. Tá? Veja bem, o que eu quero falar com isso? Olha, eu tenho um exemplo aqui. Eu tenho o número 1 vezes 2, vezes 3, vezes 4, até chegar no 4. Tá? Então, esse número 1 vezes 2, vezes 3, vezes 4, você pode representar por 4 fatorial. Certo? Assim como, se eu quiser determinar o 4 fatorial, o que vai ser o 4 fatorial? Vai ser 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Certo? 5 fatorial, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, você tem um número natural n, o fatorial desse número são todos os números consecutivos que vai de 1 até chegar no número. Ou, numa ordem decrescente, que é o que mais se usa, né? Você parte do número, vai tirando uma unidade até chegar no 1. Essa é a ideia do fatorial. Mas só por que isso é importante? É importante para os problemas de contagem. Importantíssimo. Tá? Então, eu coloquei alguns exemplos aqui para a gente resolver. Tá? O zero fatorial, por definição, a gente considera o zero fatorial valendo 1, certo? 1 fatorial também a gente considera 1. Aí eu quero calcular agora o 2 fatorial. 2 fatorial começa com 1 até chegar no 2. 1 vezes 2 vai dar 2. Então, 2 fatorial vale 2. Aí eu quero calcular o 3 fatorial.
Ó, 3 fatorial é 3 vezes 2, você vai tirando uma unidade até chegar no 1. Aí, então, você tem 3 vezes 2 vezes 1, o 3 fatorial vale 6 unidades, certo? 4 fatorial, o que seria o 4 fatorial? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Chegar no 1, você para. Então, 4 fatorial, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2 dá 24, 24 vezes 1 dá 24. Então, esse é o valor de 4 fatorial. Beleza? 5 fatorial, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E aqui vai dar 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3 dá 60. 60 vezes 2 dá 120. E 120 vezes 1 dá 120. Ok? Vamos matar mais dois exemplos. 6 fatorial. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Aqui eu vou ter 720. O resultado de 6 fatorial. Perceba que logo que chegar em 7 fatorial, eu já vou ter um número bastante grande, né? Tá? Se a gente for fazer mais esse aqui, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, quando você chegar aqui vai dar 5.040. Ora, só em 7 fatorial, pessoal. Imagine se eu for fazer 8 fatorial, 9 fatorial, 10 fatorial. Então, a partir do momento que eu aumento o número, o fatorial desse número aumenta muito, tá? Então, às vezes, fica até inviável você calcular o valor do fatorial, certo? Mas, tem muitas situações que não é necessário que você calcule o valor do fatorial, tá? Quando a gente joga nas fórmulas da combinação do arranjo, tem muitas situações de simplificação que não é necessário que você calcule todo o valor do fatorial. É o que nós chamamos aqui de algumas simplificações, tá? Vou simplificar o fatorial, tá? Sem precisar calcular. Então, veja bem, eu coloquei aqui para a gente ter uma ideia de 9 fatorial. A gente já viu aqui que 9 fatorial seria 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ok? Ora, mas eu não quero escrever isso dessa forma. O que eu posso fazer? Olha, se você perceber bem, ó, daqui para cá, ó, de 8 para frente, isso aqui representa quanto? Ah, isso aqui, professor, é o 8 fatorial. Ó. Tá? Então, que de outra forma eu poderia escrever o 9 fatorial? Eu poderia escrever dessa forma aqui, 9 multiplicado por 8 fatorial. Eu vou do 9 até chegar no 8. Tá? Então, eu escrevi o 9 fatorial de uma maneira mais simplificada, que em algumas situações vai me ajudar nos cálculos. Tá? O 12 fatorial. Ah, eu não quero calcular todo o 12 fatorial, mas eu preciso chegar até o 9, por exemplo. Preciso, de alguma maneira, chegar até o 9 fatorial. Então, você pode escrever esse 12 fatorial da seguinte maneira. Você escreve 12 vezes 11 vezes 10. Vamos chegar até o 9. E cheguei bem aqui no 9. Eu não quero continuar. Então, você não quer continuar? Então, coloque aqui o 9 fatorial para dizer que vai haver essa continuidade, mas que você chegou até aqui, por alguma razão. Certo? Então, essa é a forma simplificada de você escrever o fatorial sem precisar calcular todo o valor. Tá? Isso a gente vai ver que depois, mais na frente, isso ajuda a gente bastante em algumas operações. Certo? Por exemplo, eu coloquei números, né? Mas eu poderia escrever expressões algébricas. Tá? Só lembrando que quando você calcula o fatorial, você vai tirando uma unidade, né? Então, veja bem, o n fatorial começa com n, né? Comecei com n. Se eu tiro uma unidade do n, fica n menos 1. Certo? Se eu tiro mais uma unidade, tira n menos 2. Se eu tiro mais uma unidade, o próximo elemento seria o n menos 3. Aí eu quero parar aqui, ó.
Então você bota aqui o fatorial. Tá, então você escreveu esse elemento de maneira simplificada, chegou até o n-3, não quer dar continuidade, aí você coloca o fatorialzinho. Certinho? Ó, 2x mais 1. A gente vai tirando sempre uma unidade. Então vai ser o quê? O 2x mais 1. Não é isso? Aí se você tira uma unidade do 2x mais 1, o próximo vai ser 2x apenas, né? Porque esse 1 aqui foi embora. O próximo vai ser 2x menos 1. Você tirou mais uma unidade. Aí eu quero parar, bem aqui, ó. Então, eu paro bem aqui. Ok? Então, você escreveu de maneira simplificada e tem algumas situações que isso aqui que ajuda o processo de alguns cálculos com fatorial. Vamos ver aqui o 2n menos 2. Eu quero escrever isso de forma simplificada ou estender um pouquinho esse valor. Então, 2n menos 2, eu começo com ele. 2n menos 2. Se eu tiro uma unidade do menos 2, fica menos 3, tá? Então vai ficar 2n, o próximo vai ser 2n menos 3. Só lembrando que é sempre uma unidade menor do que o anterior, ok? O próximo seria 2n menos 4. Aí eu quero parar. Então, se você quer parar, você tem que colocar o fatorialzinho para dizer que isso vai haver uma continuidade, ok? Então, é isso, escrever o fatorial de uma forma mais simplificada, tá? Bom, eu coloquei aqui umas situações que ajuda a escrita na forma simplificada, tá? Perceba esse exemplo 1 aqui, tá? Imagine que eu vou dividir o 10 fatorial pelo 7 fatorial. Turma, se eu for fazer isso, calcular quem é 10 fatorial, calcular quem é 7 fatorial e fazer essa conta, vai dar muito tempo, vai dar muito trabalho. Perceba que o 7 fatorial, quanto é que deu? 5.040. Quanto é que não daria o 10 fatorial? Então, o que a gente pode fazer nessa situação para simplificar a nossa conta? Ora, é simples, ó. Esse 10 fatorial, eu vou colher até chegar no 7. Porque quando eu chegar no 7, eu posso dividir o 7 fatorial com 7 fatorial, para facilitar a minha vida. Olha só, então vai ficar 10 aqui, ó, 10 multiplicado por 9, multiplicado por 8, multiplicado por 7 fatorial. E aqui embaixo ficou 7 fatorial. Certo? O que eu faço agora? Olha, 7 fatorial dividido por 7 fatorial dá 1, cancela. Certo? Aí pronto, basta multiplicar 10 por 9, dá 90, né? 90 multiplicado por 8 dá 720. Ó. Então perceba que eu consegui chegar nessa conta de maneira muito mais rápida, sem precisar estar calculando o fatorial, porque senão vai dar muito tempo, vai desprender muito tempo. Ok? Então assim a gente pode fazer. Olha, 12 fatorial dividido por 10 fatorial. Eu vou chegar com esse 12 até o 10. Ó. 12 vezes 11 vezes 10 fatorial. Certo? Não é 10, é 10 fatorial. Dividido por 10 fatorial. Aí, o que a gente faz? Cancela esse 10 fatorial com esse 10 fatorial. Tá? O que resta aqui? A multiplicação do 12 pelo 11. Tá? 12 multiplicado por 11 vai dar 132. Faça a continha de maneira mais rápida. Tá? Aqui eu tenho uma soma, 4 fatorial mais 5 fatorial dividido por 4 fatorial. Tomem cuidado, pessoal. As pessoas podem pensar, pessoal, você pode cortar esse 4 com esse 4 aqui? Não, quando é soma, a gente não pode, né? Porque a gente sabe que esse cara aqui está dividindo os dois, não está dividindo só ele. Certo? Se eu quiser cancelar alguma coisa aqui, eu preciso escrever, fatorar esse numerador, escrever ele na forma de um produto. Mas perceba que eu posso fazer isso. Ó. Olha só, 4 fatorial, vou deixar ele assim mesmo. Mas esse 5, eu posso escrever 5 vezes 4 fatorial. Sem problema. E aqui, dividido por 4 fatorial. Agora sim, perceba que eu posso transformar isso aqui num produto,
botando esse 4 em evidência, né? Fazendo aquela fatoração que a gente aprende lá no ensino fundamental. Perceba que esse 4 aqui, ele é um fator comum. Eu posso pegar esse 4 e colocar ele em evidência. Se eu fizer isso, vai ficar 4 fatorial em evidência. Ó. 4, divide, né? 4 fatorial por 4 fatorial vai dar 1. Mais, quando eu vou dividir esse elemento por esse, o 4 fatorial cancela com 4 fatorial, fica só o 5. E aqui embaixo, eu repito 4 fatorial. Agora sim, turminha. Agora eu posso cancelar esse 4 fatorial com esse 4 fatorial aqui, ó. Certo? E o resultado fica 6. A resposta do meu problema. Ok? E a gente também pode fazer isso, gente, com expressões algébricas. Tá? Do jeito que a gente fez aqui. Ó, aqui tem n mais 1 e aqui n menos 1. Será que com esse n mais 1 fatorial eu não consigo chegar até o n menos 1 fatorial? Eu acho que dá. Porque se isso acontecer, eu posso cancelar o n menos 1 com o n menos 1. E simplifico a expressão. Olha só. N mais 1, o n mais 1, eu vou até o n menos 1. Vai ficar n mais 1. O próximo é o n, você tirou uma unidade. E o próximo você tira mais uma unidade. Fica n menos 1 fatorial. E aqui você cancela. Faz o cancelamento com o n menos 1. Fatorial. Aí perceba que a gente pode fazer o quê? Cortar. A gente pode cortar aqui, ó, o n menos 1 com o n menos 1. Certinho? E a expressão ficou dessa forma. N multiplicado por n mais 1. Que você pode deixar assim, ou se quiser aplicar a distributiva, né? Multiplicar o n pelo n e o n pelo 1, também você pode fazer isso. Ok? Turma, e também você pode resolver equações com fatorial. Né? Existem equações que você pode resolver com esse elemento. Esse exemplo 1 que eu coloquei aí é uma equação. Tá? Eu posso ter equações que aparecem um fatorial aí no meio. A gente pode usar esse mesmo artifício para resolver essa equaçãozinha aí. Tá? Lembrando que a equação é você encontrar o valor de x. Olha, eu tenho x mais 1. Eu posso ir com esse x mais 1 até chegar no x fatorial. Né? Tirei uma unidade. E aqui embaixo nós temos o x fatorial. Isso aqui vai ser igual a 10. Certo? E agora o que eu posso fazer aqui? Eu posso, se eu quiser, eu vou querer cancelar esse x fatorial com esse x fatorial bem aqui. Certo? Fazendo isso, eu vou ter x mais 1 igual a 10. Certo? Aí eu não sei como é que você aprendeu a resolver a equação, né? A maneira mais prática de você resolver uma equação é você levar os elementos de um lado para outro, né? Agrupar os termos semelhantes. Já que eu não posso somar o x com 1, eu mando esse 1 com um sinal trocado, né? Aplico as operações. Ou então, eu poderia tirar um de um lado e tirar um do outro, tá? Usando os princípios da adição. Tá? Eu não sei de forma que você aprendeu a equação do primeiro grau. Mas a maioria das pessoas fazem o quê? E não está errado. Mandar esse mais 1 para lá, ó. Com o sinal trocado, né? Muda de lado, muda o sinal para manter a igualdade verdadeira. X vai ser igual a 10 menos 1. Aí eu encontro x igual a 9. Então eu resolvi uma equaçãozinha, tá? Que tinha o fatorial. Ok, pessoal? Então na aula de hoje, nós estudamos um elemento muito importante para o estudo da análise combinatória, tá? Que essa operação, a gente pode chamar sim de fatorial como uma operação, tá? E ele está presente em todas as fórmulas da análise combinatória, na combinação, na permutação, no arranjo, tá? Então o estudo do fatorial, ele vai lhe ajudar a resolver os problemas de contagem, os problemas da análise combinatória. Tá? Quanto mais habilidade você tiver em fazer operações com fatorial, mais facilidade você vai ter na resolução de problemas de análise combinatória, nos problemas de contagem. Ok? Espero que tenha ajudado.
Você já sabe, hashtag Fica em Casa Aprendendo.